Olá, seja bem-vindo à reestreia do Opinião Regional. Hoje estamos iniciando uma nova temporada desse programa que traz temas relevantes e que fazem a diferença também em nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem impactado milhares de famílias na maior parte dos lares brasileiros. Eu estou falando do uso de telas por crianças e adolescentes. Você sabia que o Brasil é um dos países em que as pessoas passam mais tempo conectadas? Segundo um levantamento recente, somos o país em que o tempo médio de uso de internet é de cerca de 9 horas diárias por pessoa. E isso também se reflete nas crianças. A última pesquisa TIC Kids Online apontou que 92% dos jovens entre 9 e 17 anos são usuários da internet, sendo o celular o dispositivo mais utilizado. Para nos ajudar a entender os impactos dessa realidade e também como promover o uso saudável da tecnologia, a gente recebe hoje no Opinião Regional, episódio de reestreia do nosso programa, a psicóloga Ingrid. Ingrid, sejam bem-vindos ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui. A Ingrid, gente, para quem não sabe, é especialista em neuropsicologia e também em saúde mental. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E para a gente começar, eu te pergunto, quais são os principais impactos do uso inadequado e também excessivo de telas no desenvolvimento de crianças e adolescentes, Ingrid? Olha, Fábio, é um tema realmente bem relevante para a gente falar, né? Eu acredito que tudo em excesso faz mal, né? Nós sabemos que a tecnologia está aí, não tem como a gente fugir dela, mas sim pode causar impacto se não soubermos utilizar, né? Primeiramente, eu acredito que a gente pode dividir em três grandes áreas de impacto. Impactos cognitivos, impactos emocionais e também físicos, né? Físicos também porque a criança, o adolescente que fica em excesso na tela, ele tem uma questão com a visão, né? Pode desenvolver aí até problemas de vista mais cedo. Tem também questões com a possibilidade de uma obesidade, pelo excesso de ficar parado, de não se movimentar, não fazer atividades físicas. E principalmente, né, eu como psicóloga acredito que os critérios cognitivos e emocionais são muito relevantes de a gente falar aqui hoje. Primeiramente, os critérios cognitivos, né? Quais são os impactos cognitivos que podem aí ser gerados pelo excesso de tela? A gente acredita, dentro da psicologia e dos estudos, que principalmente há um impacto na aprendizagem da criança, né? Então fica assim mais defasado a criança que tem um excesso de telas na sua aprendizagem, tá? Cognitivamente falando, a gente tem algumas funções executivas no cérebro. Então a gente tem a atenção, a memória, o aprendizado mesmo em si, a resolução de problemas, o planejamento, tudo isso pode ser comprometido se em excesso a criança fica ali diretamente ligada, tá? Às telas e há jogos também que estão ali nas telas. O que acontece é que os jogos, os dispositivos eletrônicos, eles não fazem o que jogos e o ambiente social pode fazer para a criança. A criança ela aprende muito mais quando ela está deparada ali com outras crianças, com jogos de tabuleiro, com desenho, com pintura. Isso sim vai fazer com que ela consiga aprender, né, e principalmente desenvolver bem essas funções executivas do cérebro. Ou seja, socializando mesmo com outras crianças, exercitando o cérebro ali de alguma forma, seja por meio de algum jogo, enfim. Sim, jogos concretos, né? Mais lúdicos, que envolvam pessoas, trocas e também que envolvam resoluções de problemas, né? Ou seja, um jogo de encaixe, um jogo de construção, isso garante o crescimento dela intelectual, né, e cognitivo. E a gente tem também, então, os aspectos emocionais, né? Há também uma possibilidade de prejuízo emocional se essa criança fica em excesso na tela, se esse adolescente fica em excesso na tela. Por quê? Porque a criança que fica muito na tela, ela tem uma baixa tolerância à frustração. A criança tem tudo imediato ali. Então, essa tolerância à frustração, a comparação também, né, com o outro ali, porque na internet é terra de felicidade, né, de muita alegria, não tem ali o lado negativo da vida, as dificuldades. Comparação e a baixa tolerância à frustração acaba também aumentando com esse excesso de tela. Então, esse impacto emocional também é muito importante de a gente falar.
Ingrid, você deixou um gancho para a nossa próxima pergunta. E a nossa próxima pergunta é a seguinte: é verdade que as crianças e os adolescentes podem desenvolver ansiedade, depressão devido ou por causa desse mau uso dessas telas? Você poderia nos explicar? Sim, sim. Então, a gente não tem uma relação direta entre transtornos depressivos e ansiosos com as telas, mas elas influenciam com certeza, né? Transtornos depressivos, transtornos ansiosos são causados por multifatores, né? A gente, ao estudar e entender, vamos dizer que transtornos mentais são causas multifatoriais. Ou seja, uma pessoa e outra pessoa que vivenciam mesmas situações, pode ser que uma desenvolva esse transtorno mental e a outra não. Por isso é multifatorial. Vai depender da carga genética, da personalidade e daquele fator. Então a tela é um fator, né? Que, juntando com demais fatores, pode sim acarretar ao aparecimento, né, de transtornos mentais, dentre eles a depressão e a ansiedade. E quais são os principais efeitos negativos desse acesso tão precoce às telas? A situação ainda se torna mais preocupante quando esse contato ocorre aí com crianças com menos ou até 2 anos de idade, não é isso? Sim, sim, realmente, né? Antes dos 2 anos de idade, é recomendado que nem se tenha acesso a telas, então o prejuízo é ainda maior. Eu acredito que a gente vai também destrinchar um pouco isso mais à frente, mas é de grande impacto sim, com certeza. Agora, Ingrid, muitas vezes os dispositivos eletrônicos, os celulares, os tablets, acabam sendo, assim, utilizados, vamos dizer assim, como uma espécie de babá eletrônica. E, às vezes, os pais, os responsáveis não imaginam o quanto isso pode ser prejudicial, tanto para a criança quanto até mesmo para o adolescente, não é isso? Claro, claro, claro. Realmente, existe uma grande diferença entre uma babá e uma babá eletrônica, né? A pessoa com o contato social ali, ela consegue ajudar muito mais no desenvolvimento cognitivo, emocional da criança, do adolescente, que um eletrônico. O eletrônico não substitui o ser humano, né? Então, é muito importante que crianças e adolescentes tenham contato social, tenham atividades externas, tenham atividades físicas e também atividades que trabalhem melhor raciocínio, lógica, que trabalhem a atenção, porque a tela não é aí uma boa babá. Ingrid, ainda falando sobre a babá eletrônica que a gente comentou, você comentou agora há pouco, o que esse tipo de comportamento pode provocar no desenvolvimento infantil, né? Que tipo de prejuízos? É um prejuízo, Fábio, que pode ser também a longo prazo, mas momentaneamente, para o desenvolvimento da criança, por exemplo, impacta no desenvolvimento da linguagem, da reciprocidade social, então passa a ser também possivelmente uma criança que não deseja tanto esse contato social e até mesmo o desenvolvimento da fala, ou seja, esse aumento de palavras, de frases que vão sendo formadas nos primeiros anos de vida são impactados, né? Então, até mesmo a fala pode ser retardada ali, né, no primeiro momento de desenvolvimento por conta das telas. E isso se prolonga aí ao longo dos anos até a chegada da adolescência, porque quanto menos eu desenvolvo nas idades corretas, né, ou seja, cada período a gente tem um marco do desenvolvimento, né, então é necessário que a criança ela consiga desenvolver até determinada idade aquelas competências para que isso também venha a ajudar a ela desenvolver as próximas competências. Vou te dar um exemplo motor mesmo. A criança, ela precisa, antes de aprender a cortar com uma tesoura, né, a pegar pinça, né, então tudo é um passo a passo. Se eu não consigo desenvolver as competências pela tela, né, que prejudica nos primeiros anos, isso vai acarretando o desenvolvimento de outras habilidades até a chegada da adolescência. Ingrid, nosso papo está muito interessante, uma conversa super interessante, muito válida, mas a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. E no próximo bloco você vai conferir como que os pais podem estabelecer limites em relação aos filhos para que o celular seja usado de forma consciente. Não saia daí, vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Olá, estamos de volta com Opinião Regional. No bloco anterior, Ingrid, nós falamos sobre a questão do uso excessivo do celular pelas crianças, pelos adolescentes. E é importante que a gente fale agora, neste bloco, de medidas preventivas. E eu começo perguntando o seguinte, muitos pais se perguntam, qual seria a idade ideal para presentear, dar o primeiro celular para os filhos, né? Uma pesquisa diz que 7 em cada 10 brasileiros acreditam que a idade ideal seria 13 anos. Enquanto psicóloga, em sua opinião, a partir de qual idade isso seria mais seguro e apropriado? Sim, importante falarmos sobre isso também. Olha só, acredito que para um presente ser dado, a gente precisa ver a funcionalidade desse presente, né? Então, o celular seria da mesma forma. Precisamos ver se o celular vai ser funcional para esse adolescente, né? Ou seja, as pessoas, elas acreditam que aos 13 anos. Pelas pesquisas e pela ciência, principalmente pela Associação Brasileira de Pediatria, a idade adequada para se ter o primeiro celular é após os 12 anos. Ou seja, 13 anos seria uma idade adequada. Mas é importante a gente também verificar alguns critérios. Para que 13 anos seja realmente uma idade adequada para presentear, eu preciso que essa criança, né, que agora é um adolescente, tenha desenvolvido competências como tolerância à frustração, limites, compreensão, respeito às regras dos pais, para que esse celular que está na mão com 13 anos seja usado conscientemente. E quando que os pais devem ficar alertas, Ingrid? Quais sinais indicam que é hora, assim, de buscar ajuda psicológica para os filhos em relação a esse uso excessivo, mau uso do celular? Principalmente quando percebemos que está de forma compulsiva, ou seja, esse adolescente, essa criança, está desejando ficar ali no quarto ou em casa em desejo, né, em contrapartida a poder visitar pessoas, brincar na rua, ir a eventos sociais. Então, se compulsivamente esta criança, esse adolescente prefere as telas do que o contato social, já é um primeiro indicativo de buscarmos ali uma ajuda profissional para reduzir esta compulsão. Além disso, é também importante que a gente verifique outros detalhes. Se esse adolescente, se essa criança está tolerando a frustração de forma reduzida, se está ficando muito agressivo em casa, caindo o rendimento escolar também é um ponto muito importante para a gente poder avaliar, né? É um indicativo de necessidade de uma contribuição também profissional, assim como quando esse adolescente, essa criança, deixam de ter interesse por atividades que antes gostavam ou apresenta também comportamentos mais ansiosos dentro de casa, são pontos importantes aí para os pais analisarem e, se necessário, buscar essa ajuda profissional. Eu ia falar, mas você acabou comentando, eu ia falar irritabilidade, né? Isso é um sinal também, não é isso? Sim, a irritabilidade é um dos sinais que a tela está em uso excessivo. A gente até cita, né, que a idade é por volta dos 13 anos do primeiro celular, onde acabamos de falar, mas se também a gente verifica que após um presente desses, o adolescente começou a apresentar um alto número aí de episódios de irritabilidade, agressividade, é importante rever até que ponto esse presente foi válido e até que ponto esse presente pode ser usado mesmo no dia a dia dele, né? Tudo com regra, é claro. Certo. E por que é fundamental que os pais monitorem os tipos de conteúdo que os filhos acessam por meio desses dispositivos, sejam celulares, tablets, nas redes sociais, né? Nós já tivemos casos no país, por exemplo, né, de desafios perigosos que são veiculados pela internet e às vezes as crianças, adolescentes acabam colocando em risco a sua própria vida. A gente tem casos em que tiveram fatalidades, não é isso? Então é muito importante. Por que é importante, Ingrid, que os pais façam esse monitoramento em casa, no ambiente familiar? Sim. A internet é um mundo sem filtro, né? Então, se você joga ali na pesquisa qualquer assunto, abre um leque de possibilidades do que você vai ver. Então, por não ter filtro, os pais precisam se responsabilizar e colocar esse filtro,
para os adolescentes, para as crianças, né? Realmente, como você falou, já existiram e existem aí propagação de informações falsas, pornografia, né? Conteúdos também de violência e chega-se até a levar a comparações, a esses tipos de comunidade, né? Que propagam essas ideias de suicídio, né, de autolesão. Então os pais precisam ficar atentos, porque, como eu disse, é uma terra sem filtro. Então é necessário sim analisar bem, por essa razão, por ser uma terra sem filtro e por ter muito conteúdo que não é adequado. Claro que também a gente acha muito conteúdo de valor, é por isso que precisa ser dosado com consciência pelos pais e filtrado o que vai ser assistido e o que não pode ser assistido e nem pesquisado. E ainda falando sobre o celular, hoje ninguém fica sem o celular, né? É imprescindível, Sim. Mas é preciso usar de forma consciente, até mesmo nós adultos precisamos, né, desse uso consciente. E falando sobre esse uso, mau uso, no último dia 13 de janeiro, o governo federal sancionou uma lei que proíbe o uso do celular em salas de aula. Como que você vê e enxerga essa medida, né? Você acredita que ela vai ajudar realmente no contexto escolar, principalmente? Sim, né? Nós percebemos que, como conversamos aqui, o excesso de tela, ele é prejudicial, né? Imagine só na sala de aula. O aluno está ali prestando atenção. O celular é um grande distrator, né? A gente já tem aí distratores que influenciam na aprendizagem. Pense só o celular. O celular, muitas vezes, ele é muito mais bem visto pelo adolescente, pela criança, do que ali o quadro, onde está sendo ensinada uma matéria difícil. Então, é sim um distrator e foi uma lei estipulada, né, nesse momento para rever mesmo essa distrabilidade que acontecia nas escolas e com isso a gente tentar reduzir os prejuízos, né, da falta de atenção, a falta de concentração e até do interesse dos jovens que estão na escola. Mas eu acredito, Fábio, que tem um detalhe importante também nesse quesito. Agora que nós vamos entrar em uma nova realidade nas escolas, Sim. Seria muito interessante que as escolas optassem por, no primeiro momento, porque isso vai gerar uma revolta, né? Com certeza. Em quem gostava de levar o celular, gostava de pesquisar alguma coisa, ou até mesmo se distrair, né, no momento ali da sala de aula. Então eu acredito que, assim, para o bem de todos e também para a melhor compreensão, principalmente dos mais jovens, né, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, seria interessante que as escolas investissem em rodas de conversa para que eles pudessem expressar, né, a opinião deles e com isso a escola pudesse, os professores, pontuar as razões pela qual foi também a lei instaurada ali e principalmente os prejuízos que estavam sendo causados, né? A internet, ela pode ser usada, a tecnologia pode ser usada na escola, mas de uma forma consciente e funcional. Então, se for usada para uma criatividade, para poder ajudar em algum momento, por exemplo, músicas, né? Sim. Ali em aulas de artes e etc., para uma pesquisa, poderia ser útil e pode até ser usada, mas com essa supervisão e essa consciência, que não é a forma que estava sendo aplicada, né? Estava ali com os celulares no bolso, onde eles poderiam estar mexendo. Então agora, acredito que uma roda de conversa seria adequada para eles entenderem melhor, porque realmente essa nova realidade vai dar... Vai trazer um certo impacto para essa garotada, principalmente. Vai. Eu acredito que eles vão ali reclamar, né? Eles vão perguntar a razão. E seria legal que as escolas investissem em um momento e outro para acontecer. Ou uma roda de conversa, como eu disse, ou também na sala de aula, alguns professores se aproximarem deles ali, falando sobre o tema para mostrar que se importam com a opinião e também o professor poder compartilhar a razão disso ter acontecido. Certo, Ingrid, nós estamos chegando aqui ao final do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um intervalo, mas não saia daí que a gente volta em instantes.
Olá, e o Opinião Regional está de volta e vamos continuar o nosso bate-papo. Nós recebemos hoje em nosso programa a psicóloga Ingrid. Ingrid, continuando nosso bate-papo, existe alguma recomendação de instituições, como a Sociedade Brasileira de Psicologia, por exemplo, sobre o tempo ideal de tela para cada idade, para cada faixa etária? Existe isso? Existe sim, né? As pesquisas apontam que tem sim a idade correta para cada faixa etária e a associação aponta sim que, a gente vai falar sobre isso agora, né? Que tem o tempo ideal para cada idade. Por exemplo, Fábio, até os 2 anos não é indicado o uso de telas. Essa é uma fase do desenvolvimento onde a criança está tendo um boom, né, de aprendizados. Então, é uma etapa da vida onde está tudo aguçado, né? O sensorial, o motor, o social. É importante que a família, ela invista até os 2 anos em atividades que vão desenvolver exatamente essas competências, né? Então, até 2 aninhos não é recomendado. Depois dos 2 aninhos, dos 2 até os 5 anos, é recomendado que a tela seja de no máximo 1 hora por dia e que essa 1 hora seja usada com controle, é claro, né? E Sim. Também para questões educativas, né? Então, o que se envolva aí com educação, com aprendizado. Aos 10, é também interessante que essa supervisão continue e o tempo é de no máximo 2 horas. Essas 2 horas não substitui que a criança ela tenha um contato externo, né, com o mundo. Ela faça então outras atividades, como um esporte, né, uma atividade física mesmo. O que eu quero dizer com isso? Ela não pode ter apenas a tela. A tela e a escola, ela tem que ter demais atividades, onde ela vai socializar, onde ela vai aprender, porque é neste meio que acontecem ali as maiores oportunidades de aprendizado mesmo, tá? E depois, né, dessa idade, a gente tem aí os 11 anos em diante, onde é aconselhado também que se mantenha um limite, né? Pensando que em toda a faixa etária teve o segmento mesmo dessas horas, né, estipuladas, que ainda haja um limite e que esse limite seja estipulado pelos pais, né? A gente já está aí na pré-adolescência, chegando aos 11 anos, então que haja esse limite e que haja também outras atividades para além das telas. E um dos grandes desafios dos pais é saber como estabelecer esses limites, não é isso? Limites saudáveis e eficazes e, claro, sem gerar um conflito aí no ambiente familiar, dentro de casa, não é isso? Quais são suas dicas para os pais? Eu queria que você desse essas dicas para os pais que estão nos assistindo sobre como estabelecer esses limites, um limite de uma forma saudável. Claro. Eu acredito que sim. Nós temos que reconhecer que a voz da criança também é uma voz a ser escutada, né? E se trabalharmos em a família ser unida, né? E ter essa troca de a minha opinião e a sua opinião, mesmo que de todas as opiniões a que prevalece são as dos responsáveis, é bem interessante. O primeiro ponto, né? A primeira dica que eu deixo para as famílias é que sejam exemplo, né? Sim. Primeiro ponto, por quê? As telas, né, celular, tecnologia, todo mundo tem, né? Acesso, todo mundo usa. Então, também não adianta a gente limitar o uso pelos adolescentes, pelas crianças, se nós adultos também tivermos o mesmo nível de frequência nas telas. Então, começa por nós. É importante que os pais se conscientizem e também tenham isso como exemplo, né? Eu vou reduzir para que também o meu filho entenda que ele tem o limite e o tempo para poder utilizar. A segunda dica é que, além de ser um exemplo, a gente também tente fazer, né, com as crianças, com os adolescentes, um movimento de eu vou cumprir o que eu falei, né? Então, sim, se é tal hora, né? Não tenha tanta flexibilidade assim. Claro que a gente dá um certo nível de flexibilidade, mas mínimo. Porque se eu falo que eu vou tirar e eu não tiro, eu perco também a autoridade que eu impus na minha fala. Então, siga horários e tenha regras. Tempo é tal? É esse tempo que eu vou seguir. E para além de tudo isso, o que eu acho mais importante, Fábio, de nós pensarmos e praticarmos,
eu digo isso aos pais, né, no consultório e também deixo aqui para os pais que estão nos assistindo, é que a gente pode utilizar de uma educação positiva. Educação positiva, né, recentemente deu um boom nesse assunto de educação positiva, não é permissividade, não é você deixar o seu filho fazer tudo o que ele quer fazer. Educação positiva é você mostrar ao seu filho que você entendeu o que ele quer, que você se importa com a opinião dele, mas que neste momento você, por ser maior, por ter a sua responsabilidade e a sua autoridade, você vai decidir, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar uma cena aí onde temos uma criança que quer tomar sorvete, né? Certo. E essa criança começa a chorar, a pegar uma birra porque ela quer esse sorvete, mas não está em um horário adequado. O pai não pode parar na sorveteria para comprar esse sorvete e realmente não é um horário para o sorvete, porque está quase na hora, por exemplo, da janta, né? Nesta hora a gente vê a criança na rua pegando uma pirraça, né? Chorando, dizendo que quer. Por quê? A criança, ela não tem as funções executivas tão bem desenvolvidas quanto a nossa. Então, o agora dela, realmente ela está querendo agora suprir aquele desejo. Nós conseguimos esperar, né, muito mais do que as crianças. Então, é o responsável que vai ajudar a criança a se regular e a conseguir aprender a esperar. Com isso, a educação positiva pode ser aplicada, né? Então o pai poderia dizer, mostrando à criança que se importa com o que ela está pensando e que entende ela: meu filho, eu entendo, você quer muito tomar sorvete agora, né? Eu sei, você está triste, frustrado, com raiva porque o pai não quer te dar esse sorvete. Mas agora não é a hora. Você quer que a gente vá direto para casa ou vamos dar uma volta na pracinha antes de subir e jantar? Você vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo com essa fala, Fábio. Primeiro que você vai estar mostrando para a criança que você entendeu o ponto de vista dela, né? Segundo ponto, além de ter entendido, você está mostrando para ela, você está sentindo raiva, é tristeza, não é mesmo? Ajudando ela a se expressar também. E o terceiro e mais importante ponto, você está mostrando para ela que não dá, mas que você talvez está disposto a ofertar algumas possibilidades que estão dentro do que pode. Né? E com isso ela vai aprendendo tanto a flexibilizar e quem sabe até aceitar as suas duas opções e também a tolerar o desconforto e a frustração, porque você só não disse, vamos embora, não pode, você disse também, eu te entendo, você quer, mas agora eu não vou te dar. Até porque, por meio dessa educação positiva, como você mesmo falou, é que você ensina a criança a crescer sabendo lidar com frustrações, tristezas, enfim, é isso? Com certeza, né? Pense só, nós adultos precisamos lidar com a frustração todos os dias praticamente da nossa vida. Então a criança, ela ainda não sabe. Nós estamos ensinando, deixando ela saber ali que agora não é hora. Pode ser isso ou aquilo. E depois, quem sabe, a gente marca um dia para tomar esse sorvete. Isso vai fazendo com que ela aprenda essa frustração. E ao longo da vida, ela vai aprender cada vez mais até chegar a ser um adulto e um adulto saudável, que tolera mais as frustrações do dia a dia, dos trabalhos, enfim, da vida, né? E a próxima pergunta também tem a ver com os pais. Como que os pais podem lidar com essa relação complexa que as crianças e os adolescentes têm com esse mundo digital, sem cair numa opressão e também numa permissão excessiva? A gente até falou um pouco disso aqui já, né? Sim, né? E tem uma grande diferença entre educar positivamente, ou seja, utilizar as estratégias que nós acabamos de falar, e ser permissivo. A permissividade, ela é muito séria, né? Se você é permissivo demais também com o seu filho, não é assertivo, como acabamos de dizer, que é a forma correta, você acaba também ensinando ele a não tolerar os desconfortos e as frustrações. Então eu acredito que o principal é você criar um bom vínculo com o filho, né? Então, goste do que ele gosta. Pergunte o que ele está fazendo, né? Se ele tem esse horário para ficar nas telas, para ficar na tecnologia, entenda o que ele está ali querendo ver, se envolva com ele, seja interessante. Isso vai fazer com que você tenha cada vez mais proximidade com o seu filho e ele também escute mais depois as opiniões que você trouxer, né? Não vai dizer, meu pai é careta, minha mãe é careta. Vai dizer, minha mãe entende desse jogo, ela sabe, ela tá falando que realmente é meio demais pra mim, né? Então,
criando esse vínculo primeiro de entender, de se envolver no universo deles, você também vai estar tendo a oportunidade de dar mais opinião. Isso vai também fazer com que seja menos difícil, né? Ou seja, é importante que os pais estabeleçam esse limite saudável para o uso do celular, mas e fora da tela, né? Nesse tempo fora da tela, o que os pais podem fazer para preencher esse tempo da criança? É importante que os pais encontrem atividades afins, ou seja, brincar com a criança, fazer um passeio com a criança, né? Isso é importante que os pais tenham essa consciência. Sim, com certeza, né? Não é apenas se envolver no universo deles, mas também trazer eles para fora desse universo. Então, atividades lúdicas mesmo, dentro de casa podem ser feitas. Jogos de tabuleiro, né? Jogos que tanto a gente que é adulto gosta e as crianças também gostam de jogar, podem ser legais. Uma noite de jogos, por exemplo, onde os pais vão ali juntamente com o filho ou os filhos, né? Fazer ali um momento onde vão comer, onde vão jogar, onde vão brincar. É até bom porque nesse momento a gente trabalha a tolerância da frustração mesmo. Sim, claro. Um perde, o outro ganha, todos se divertem, tem a troca de olhares, tem a troca social, um bate-papo. Então, neste momento a gente tem aí possibilidades. E fora também, como você falou, Fábio. Então, atividades de lazer mesmo. Ir em uma lanchonete, em um parque de diversões, né? Fazer programas externos à casa que envolvam também o lazer de uma bicicleta, de um espaço mesmo maior, de correr, de jogar, enfim. Onde os pais estão junto com os filhos, fazendo algo também divertido. Eles gostam, né? Com a questão certeza. é a gente pensar em o que o meu filho gosta e investir nisso. Talvez ele fica muito na tela por não ter outras opções. E se a gente pensar em outras opções que estão dentro da realidade dos pais, podemos chegar aí em grandes resultados, né? Até mesmo na hora que você falar com o seu filho, vamos, ele dizer... Vamos com certeza, e ele largar mesmo, mas é todo um processo, né, de começar e fazer ele gostar também do que é externo à casa. E para finalizar, quais são os aspectos positivos do uso consciente da tecnologia na infância e na adolescência? E também como aproveitar esses benefícios sem comprometer o desenvolvimento infantil? Sim, sim. Para a gente não comprometer o desenvolvimento infantil, a gente tem que ter mesmo... o equilíbrio, né? Tudo em excesso faz mal. No início da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu citei exatamente isso. Então, o excesso faz mal. Então, esse equilíbrio, ele vem exatamente para não ter o excesso. E o que a gente pode fazer, né? Para utilizar a tecnologia a nosso favor? A gente pode sim ter a tecnologia. Eu acredito que seria hipocrisia também a gente dizer que em nenhum momento da vida da criança ela vai se deparar com a tecnologia, né? Hoje em dia está inserida e a gente pode usar a nosso favor. Então a gente pode usar muito para criatividade, né? Até mesmo nesses momentos onde os pais sentam com os filhos para jogar, às vezes a tecnologia está embutida ali, né? Através de uma música, através de um vídeo que está rodando ali, uma brincadeira que é feita pelo vídeo e que eles estão ali juntos, introduzindo através do vídeo, né, mais brincando, mais jogando. Então a tecnologia pode ser usada, né, mas com esse equilíbrio. Podemos usar para criatividade, para aprender às vezes um novo instrumento e até para poder se divertir, se comunicar com as pessoas também, né? A gente diz muito que a tecnologia em excesso faz mal, e faz mesmo, mas ela também é necessária, por exemplo, para um filho se comunicar com o pai, às vezes por uma distância física que eles estão, ou também porque um está de um lado da cidade, o outro está no outro lado. Onde você está, né? Vem para cá. Sim. Então é necessário, na idade correta, é claro, né? A gente utilizar a tecnologia para isso, para o bem, né? Para o bem-estar de todos. Mas é só a gente ter o equilíbrio, né? Tentar seguir as dicas e principalmente a idade certa, que tudo se equilibra e tudo fica bem. Ingrid, nosso bate-papo está super bacana, é assunto, é um tema para a gente ficar aqui, a gente ficaria o dia todo aqui conversando sobre isso. Com certeza. Né? Mas infelizmente, assim, nosso programa está chegando ao fim, né? A gente está chegando ao fim.
E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um programa que está voltando aí com a reestreia, né? A gente está iniciando uma nova temporada do Opinião Regional e desde já eu já queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, vindo até aqui e compartilhado seus conhecimentos, e foram informações muito valiosas, principalmente para os pais responsáveis que estão nos assistindo. E se você também quer compartilhar esse assunto, né, vai lá nas nossas redes sociais e compartilha esse assunto, né? É um assunto muito importante, eu creio que vai ser muito válido. Muito obrigado, viu, Ingrid? Eu que agradeço pela confiança, estou à disposição e foi ótimo estar aqui com vocês falando de um tema tão relevante. Eu vou deixar que você faça as considerações finais. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, se você quiser deixar o seu Instagram, para que as pessoas também possam ir até lá, né? Conhecer um pouco mais. Claro, claro. O meu Instagram é @IngridVieiraPsi. Eu atendo presencialmente aqui em Caratinga, tenho o meu consultório, a Clínica Despertar, e também realizo atendimentos online, né? A gente também trabalha com atendimento online com os pré-adolescentes, tem uma faixa etária onde a gente consegue realizar esses atendimentos, que são feitos com evidências científicas, com eficácia, né, no tratamento. Então, é isso, né? O meu trabalho está aí nas redes sociais para quem quiser conhecer. É um prazer, né? Mostrar um pouquinho dele ali através das redes sociais e fico à disposição de quem quiser estar indo lá, mandando alguma mensagem. Com certeza é um prazer atender a quem me procura. A você, muito obrigado pela audiência. E não se esqueça de compartilhar esse programa com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Até a próxima!